E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro, começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Como vocês já viram aí na thumb do que se trata o vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o formato da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana a partir dos classificados dessas edições de 2021. Esse é mais um programa, assuntos principais da semana passada, é a terceira edição do programa, onde a gente tenta pegar aqui aquilo que de mais interessante apareceu no noticiário do futebol na semana anterior, para trazer aqui sempre nas segundas-feiras. E semana passada foi o final das fases de grupo da Libertadores e da Sul-Americana, onde se definiram os 16 classificados de ambas as competições para as oitavas de final. Então a gente resolveu trazer aqui hoje, eu resolvi trazer aqui hoje, essa análise sobre o que os classificados das oitavas de ambas as competições nos indica sobre os formatos dessas competições. Mais precisamente sobre a questão do domínio dos times brasileiros e argentinos, e como que a Conmebol pode lidar com isso para melhorar as competições e se ou não coerente a distribuição de vagas e outras situações referentes a esse domínio aí, Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já vou pedindo logo para você deixar o like aí, se inscrever no canal, Como eu venho dizendo recentemente, mais de 80% das pessoas que veem meus vídeos aqui não são inscritos, então inscreve aí, você não vai se arrepender não, com certeza você vai gostar aqui do Rankings do Futebol Brasileiro, Aciona o sininho, porque assim que o YouTube vai avisá-lo quando sair vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então, eu vou logo deixar aí na tela agora para vocês os 16 classificados da Libertadores, que são esses que vocês estão vendo aí agora. Notem o seguinte, do lado esquerdo os primeiros colocados e do lado direito os segundos colocados. Notem o seguinte, que existem 12 dos 16 são brasileiros ou argentinos, o que dá aí uma porcentagem de 75% dos 16 times das oitavas de finais ou são brasileiros ou são argentinos. E agora vocês estão vendo aí na tela também os 16 classificados para as oitavas de final da Sul-Americana. Note também que quase a metade ou é brasileiro ou é argentino, São 4 brasileiros e 3 argentinos, E aí que está o principal foco desse vídeo de hoje, O que essas duas competições, quando elas chegam nas oitavas de final, elas vêm mostrar para a gente, O que nós podemos entender sobre essas competições a partir desse panorama dominado por brasileiros e argentinos. Primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que ano a ano os times brasileiros e argentinos demonstram em campo que eles continuam o quê? Dominando o cenário sul-americano. Logicamente, vai ter que ter mais brasileiros e argentinos mesmo. Esse é o segundo ponto. Então, os brasileiros e os argentinos, eles não dominam porque eles estão em maior quantidade, não. Não é isso. A lógica é o contrário. Eles estão em maior quantidade porque eles dominam o futebol sul-americano. Então, ano a ano vai passando. No momento em que a gente chegar numas oitavas de final, numa Libertadores, que tem 7 argentinos, 8 brasileiros, ou 6 argentinos, 7 brasileiros, e quando chegar lá nas oitavas de final, dos 16, apenas 4 ou 5 serem brasileiros ou argentinos, aí está no momento de repensar. Ainda não é o caso. Não é o caso de repensar o quê? O fato de terem mais argentinos e brasileiros, porque ano a ano eles mostram dentro de campo que eles dominam a competição. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse segundo ponto, que tem muito, tem pouco brasileiro argentino, aí já entra, eu até separei para vocês um texto que eu vi semana passada no site da Globo, do Carlos Eduardo Mansur. Eu não vou colocar aqui na tela não, mas só vou falar o título do texto. Está escrito o seguinte: queda do Santos impõe reflexão sobre o número de vagas do Brasil na Libertadores. Aí ele defende lá no texto que o Brasil tem muitas vagas, porque todo ano
o sétimo ou oitavo brasileiro que conquista a vaga do Brasil, ou seja, o Brasil 7, o Brasil 8, que é aqueles que ficam lá na sexta, sétima posição do Campeonato Brasileiro, todo ano esses times têm dificuldade para passar de fase, segundo o Carlos Eduardo Mansur, né? Aí para ele isso indica que tem muito brasileiro e argentino. E aí é que eu quero entrar no ponto. Esse não é o ponto de reflexão correto. O ponto de reflexão correto não é se o sexto ou sétimo brasileiro tem dificuldade para passar e por isso não deveria ter vaga para ele. Porque se for assim, não deveria ter vaga para nenhum time da Venezuela, da Bolívia, do Peru, né? Porque todo ano eles têm dificuldade para passar. Quando passa, é muito comum ter uma segunda fase da Libertadores sem time boliviano, sem time peruano, sem time venezuelano. Então, se fosse seguir essa lógica, não deveria ter nenhuma vaga garantida, nem para o campeão do Peru, para o campeão da Bolívia, para o campeão da Venezuela. A questão não é a quantidade do número de vagas dos times brasileiros ou dos times argentinos na Libertadores. E sim, a questão é a quantidade de vagas na Libertadores a partir da primeira fase. Né? Vocês devem se lembrar que até 2016 eram 38 times na Libertadores. Então tinha uma fase inicial, né, com 12 times disputando 6 vagas ali na primeira fase, né, na fase de grupos, melhor dizendo, né, era chamada pré-Libertadores, era uma fase só. Então só ali já saía 6 e ficavam os 32 que seguiam na fase de grupo. Até 2016 eram 5 brasileiros e 5 argentinos. Hoje são 6 argentinos e 7 brasileiros, e coincide muito do atual campeão ser de algum desses países, ou do campeão da Sul-Americana ser de algum desses países, o que aumenta o número de vagas. Esse ano, por exemplo, foram 7 argentinos, os 6 que já estão previstos mais o Defensa e Justiça, porque era o campeão da Sul-Americana, e foram 8 brasileiros, os 7 que já estavam previstos, mais o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores, né? Então, por que hoje tem tanta vaga para brasileiro e argentino? Porque tem 47 times na Libertadores. Então, o ponto que o Carlos Eduardo Mansur deveria ter abordado, ele não abordou, que foi a quantidade de vagas na Libertadores a partir da primeira fase, né? Daquelas fases prévias à fase de grupo. Isso que é importante. Porque, por exemplo, até 2001, quando eram 32 equipes na Libertadores, né, tinha apenas 4 brasileiros e 4 argentinos. Então, tem que ter menos vaga para brasileiro na Libertadores? Porque o Santos foi mal esse ano? Ou porque o São Paulo foi mal no ano anterior? Ou o Atlético, ou o Flamengo, que seja um time brasileiro deixou de classificar para as oitavas? Não tem que ter menos por causa disso. Tem que ter menos se tiver uma redução do número, né? Por exemplo, lá na UEFA Champions League, a partir de 2024, vão ser 36 times, né, lá no sistema suíço, tal, tem 36 times. Se aqui tivesse 36 times, teria menos times brasileiros e times argentinos. Como tem 47, tem que ter mais times brasileiros e times argentinos. Acaba tendo que ter mais de todos os países, né? Então, se tivesse 32 equipes, teriam menos brasileiros. E esse é o ponto. E aí entra uma terceira situação. Então a primeira é: Brasil e Argentina continuam dominando o cenário, né? A segunda é: tem que ter essa quantidade mesmo de times a partir do momento que tem quase 50 participantes. Então tem que ter mais brasileiros e argentinos mesmo. Inclusive o que mostra que o brasileiro e argentino tem que ter mais é que a proporção de brasileiros e argentinos na competição, ela sempre aumenta das oitavas de final em relação ao início. Então, se lá no início tem 33% de participantes do Brasil e da Argentina, quando chega nas oitavas, isso facilmente ultrapassa os 50%. É muito difícil mesmo ver umas oitavas de final da Libertadores com menos 10, 11 times brasileiros e argentinos, né? Então, isso demonstra que o número é razoável, é coerente sim, a partir do panorama dessas duas nações dominando o futebol sul-americano, né? O terceiro ponto é que para ter menos brasileiros e argentinos tem que diminuir a quantidade de vagas na Libertadores, talvez voltar para 32. Isso pode melhorar a Libertadores? Na minha opinião, sim, né? Isso pode sim melhorar a Libertadores a partir do momento que tiver menos brasileiros e argentinos com menos vagas, 32. Normalmente é de sim, por exemplo, 32 vagas com 4 brasileiros e 4 argentinos, quase todos passando. Nas oitavas de final ficaria metade das vagas para brasileiros e argentinos e a outra metade para os outros países, né? Acabaria sendo esse o cenário. Eu acho que isso pode sim melhorar a Libertadores da América, assim como
aí é o último ponto que eu quero entrar aqui. A Sul-Americana, né? A Sul-Americana melhorou do ano passado para esse ano, justamente porque aí modificou algumas regras, né? Tornando a Sul-Americana mais interessante, ó, já fazendo uma fase de grupos também, né? E classificando diretamente para oitavas aí alguns times que vêm da Libertadores. Eu acho que isso melhorou a Sul-Americana, um processo parecido. Eu vou até colocar aí agora também os times da Sul-Americana mais uma vez na tela, né? Só para vocês darem uma olhada como ficou umas oitavas finais forte, né? Esses aí que são os times que vão ser sorteados amanhã. Tem um Sul-Americano aí com o Grêmio, com o Atlético Paranaense, com o Independente, com o Penharol, com o Libertad, com Santos, né? Independente Del Valle, então Nacional do Uruguai. Então são times muito fortes. Eu acho que então melhorou a Sul-Americana. Eu aprovo essa mudança, né? O campo mostrou pra gente que vai ficar meio interessante. Um processo parecido com o que ocorreu na Copa do Brasil do ano passado, né? Do ano passado, não, há alguns anos já, pelo menos uns 6 anos aí, que a Copa do Brasil também melhorou, pelo menos ficou mais forte a partir do momento que veio os times da Libertadores da América a partir das oitavas de final. Esse ano, a partir da terceira fase, que é equivalente a 16 avos de final. Né, vem aí 12 times, entram agora em 2021, agora junto com outros 20 que já vinham das duas primeiras fases. Aí é interessante colocar uma vírgula que é o seguinte: melhorou, ficou mais forte? Sim, porém menos democrática. Né? Isso é importante ser dito, né? Porque é uma coisa que realmente aconteceu na Copa do Brasil e vai acontecer também na Sul-Americana a partir principalmente desse ano. Né? Então eu queria colocar essas reflexões aí porque eu vivo vendo pessoas da imprensa falando que tem muito brasileiro, muito argentino na Libertadores, e eu acho que esse não é o ponto. O ponto é que tem muito participante na Libertadores. Eu acho que esse é o ponto principal que deve ser discutido. E Libertadores pode melhorar a partir do momento que voltar a ter 32 participantes desde o início, e não quase 50 como é hoje, 47, né? Porque aí vai ter que ter mais brasileiro e mais argentino sim na Libertadores da América, porque é a competição de primeiro nível e o esportivo ele fica na frente, né? Não tem como ser diferente, tá bom? Essas são as questões que eu queria colocar aqui, né? O programinha dessa semana acabou ficando por conta desses assuntos aí, espero que tenham gostado. Deixa o like aí se é novo, se inscreve no canal, porque como eu disse, eu preciso dessa inscrição de vocês aí, porque muita gente que vê meus vídeos aqui não é inscrito no canal, né? E pra gente continuar crescendo aí e fazendo vídeos, a gente precisa dessa contribuição de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.